Luiz. Valeu. Com vocês. Valeu, Escobar. Muito obrigado. Próximo encontro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo aqui na tela da Globo. Sexta-feira nós estaremos na Filadélfia para o duelo entre Brasil e Haiti. A partir das 8h30 da noite a gente entra em campo, às 9h30 a bola rola. Eu agradeço ao Maestro Júnior, a Cris, a toda a nossa equipe, mas continue ligado, porque a repercussão de Brasil 1, Marrocos 1 continua na sequência dentro do Jornal Nacional que está começando. Obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Copa do Mundo na Globo, a gente joga junto. A transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Globo é um oferecimento de Amazon. Traz a torcida que a gente traz milhões em cupons. Brahma, tá liberado a acreditar. Superbet, convoque os seus com o passa-bola. Rexona, não importa o que aconteça, Rexona nunca te abandona. BYD Ato 2, uma revolução no formato de SUV. E Itaú, sentindo de tudo feito você, torcendo feito você. Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Olá, boa noite. Vini Júnior faz um golaço e garante o empate do Brasil na estreia da Copa. Sai Bari, abre o placar para a seleção marroquina. Vai, Lavini! Os sons e as imagens que marcam uma estreia. Veja também, uma operação americana mata o chefe da principal facção criminosa da Venezuela. Donald Trump diz que um acordo de paz será assinado amanhã com o Irã. O Jornal Nacional começa direto dos Estados Unidos com a Renata Vasconcelos no estádio da estreia da seleção. Boa noite, Trali. Boa noite a todos. Eu tô aqui no gramado onde a seleção acabou de jogar. Estreia difícil pro Brasil na Copa do Mundo, hein? Então vamos direto ao que interessa. Vamos falar com o Everaldo Marques. Boa noite, Ever. Boa noite, Renato. Um abraço a você, ao Trali, a todos que acompanham o Jornal Nacional. Pois é, durante toda a semana a gente vinha falando, né, que a seleção marroquina era a adversária mais difícil para a seleção brasileira nessa primeira fase no Grupo C. E dito e feito, tivemos um empate por 1-1, em que especialmente no primeiro tempo, né, estou aqui com o Maestro Júnior e com a Cristiane, especialmente no primeiro tempo, a seleção brasileira teve muitas dificuldades, porque errou passe demais, né, Maestro? Boa noite mais uma vez. Boa noite a você, Renata, Cris. Eu acho que o mais importante é que foi, não vou dizer indignação, né, mas a chateação que estava o Ancelotti. Ele falou a respeito do primeiro tempo, porque o Brasil vai fazendo sempre uma boa marcação na hora que o adversário está saindo. Só que isso não funcionou nos primeiros 20 minutos e além de quando a gente recuperava a bola, a gente errava o passe. Com isso, teve um domínio marroquino, alguns erros de posicionamento, como aconteceu exatamente durante o gol do Marrocos, que estava na mesma linha, tanto o Gabriel quanto o Marquinhos dando possibilidade para o atacante marroquino. Depois teve uma evolução da equipe. O Vinícius Júnior foi muito bem no primeiro tempo, né, Cris? Nos dribles, tentando as jogadas e fez o gol. Só que o segundo tempo dele foi bem abaixo daquilo que poderia ser. Tinha que ter muita coisa para evoluir. As trocas foram boas, o Fabinho entrou bem, deu uma organizada na equipe. Teve uma baixa, naturalmente, de intensidade, mas em função do próprio calor. Cris, qual a sua análise do jogo aqui e por que o Brasil não conseguiu a vitória? Eu acho que pesou muito o primeiro tempo, né? O nosso comportamento do primeiro tempo, o Marrocos começou muito mais ligado, girando a bola com mais velocidade. O Brasil um pouco ali desatento, saltava atrasado, ou quando saltava fazia a falta sem necessidade, ou não parava a falta, né? A jogada com a falta quando tinha que fazer. Faltou ali, bater um pouquinho de cabeça, o gol que a gente tomou, os jogadores não estavam próximos, o centroavante atacando de frente, o zagueiro de costa, então
Na hora de você virar e pegar um cara que vem em velocidade é muito mais difícil. Segundo tempo, muito melhor, a gente teve as alterações ali, tiveram umas mudanças que acho que encaixou melhor ali o Brasil ficar tomando tanta bola assim, mas eu ainda senti falta da gente pisar mais dentro da área para criar mais chance mesmo no segundo tempo. E agora nós vamos ouvir a palavra de Vinícius Júnior, que foi um dos destaques do Brasil aqui no jogo, fez o gol brasileiro no empate contra o Marrocos. Vamos ver. No primeiro tempo, isso nos dificultou muito porque acabamos tomando gol, né? E depois para tu engrenar, o primeiro jogo da competição, a estreia sempre é muito difícil, mas a gente tem que melhorar, seguir evoluindo, porque a competição só está começando. Isso é a Copa do Mundo e não vai ter jogo fácil. Muito bem, aí a palavra do Vinícius Júnior, nós estamos vendo lances dele. Foi o melhor brasileiro em campo hoje, né, Maio? Primeiro tempo, principalmente, né? Foi o que teve mais atitude de procurar jogadas. Segundo tempo baixou bastante, né? Teve somente uma jogada dele. E a gente vai precisar muito dele, pela sua criatividade, né? Pelos dribles, principalmente. É lógico que o jogo contra o Haiti vai ser completamente diferente. E quem tiver a oportunidade de sair como titular vai ter uma vantagem muito grande em relação ao jogo de hoje, porque essa é uma equipe realmente muito boa. O Ancelotti não tem muita vergonha em mexer no time, né? Em alterar time titular de um jogo para outro. Você vê possibilidades de mudanças também para o jogo contra o Haiti? Eu acredito que com certeza até por saldo, né? A gente precisa marcar gols nessa segunda partida, porque de repente acaba definindo ali o primeiro ou o segundo do grupo. E como o maestro falou, o Vini foi muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo eu acho que encaixaram melhor a marcação nele. E não dá pra gente ficar esperando só o Vini resolver a partida. A gente precisa que outros jogadores também tragam esse protagonismo dentro de campo. Vamos torcer para que outros jogadores, além do Vinícius Júnior, também sejam protagonistas da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Lembrando, Renata, amigos do Jornal Nacional, o próximo encontro do Brasil na Copa do Mundo na sexta-feira, às 9h30 da noite, na Filadélfia, contra a seleção do Haiti. Renata. Obrigada, EV. Caio, quero te ouvir com a sua avaliação da estreia do Brasil nessa Copa. Eu acho que a gente encontrou a dificuldade que a gente já imaginava que fosse encontrar. É o adversário que ia brigar pelo primeiro lugar na chave com o Brasil. Nós fizemos um primeiro tempo muito ruim, melhoramos no segundo, mas o empate vai muito para conta do Vinícius Júnior. Para mim, o cara da partida. Um segundo tempo mais equilibrado. Como é que você avaliou as mudanças que o Ancelotti fez no segundo tempo? A aposta na escalação não funcionou. Ele colocou o Ibañez pela direita como lateral e o Paquetá um pouquinho mais adiantado, aberto pelo lado direito. E aquele setor na primeira etapa a gente teve muita dificuldade. Você achou que foi uma ousadia dele isso? Principalmente o Igor Thiago lá na frente. O lado direito teve dificuldade para sair jogando e na marcação. E o Igor Thiago é o que tem menos mobilidade lá na frente. Você tem melhores opções, você tem o Hendrick, você tem o Matheus Cunha, você tem o Ryan que faz essa função. Ele fez uma aposta que não funcionou, não deu certo. Destaques individuais da partida. Eu acho que o jogador grande, e nós temos dois na nossa seleção, que são o Rafinha brilhando no Barcelona e o Vinícius no Real Madrid, no jogo complicado tem que assumir responsabilidade e resolver os nossos problemas. Foi o que o Vini fez hoje. Primeiro tempo a gente estava com muita dificuldade, a gente estava sendo envolvido pela seleção marroquina. Numa jogada individual, num golaço do Vini, fazendo o que se espera de um jogador desse nível. Com aquele gol de drible, característica, com a cara dele, né? Com a cara do dele, futebol brasileiro. O Brasil se tranquilizou, o Brasil começou a acertar mais passes, e aí o segundo tempo foi bem melhor. O resultado foi justo, dentro daquilo que era esperado, não é motivo para preocupação, a gente vai classificar, mas vamos buscar esse primeiro lugar no saldo. Então você disse também o Hendrick também era uma opção para esse jogo. Seria a minha escolha já para a próxima partida contra o Haiti. Então, Caio, o nome desse jogo, da partida de hoje? Vini Júnior. Esse jogo foi? Duro, complicado, como a gente já imaginava que fosse ser. A gente volta daqui a pouco com os gols e os jogos de amanhã. Até já.